A existência de Deus não é reconhecida pela lógica e pela razão. Você tentar reconhecer a Deus simplesmente pela lógica ou pela razão é o mesmo que um cego tentar definir um elefante inteiro apenas tocando em sua barriga. A aula de hoje é sobre esse tema e roda a vinheta! Meus queridos, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui com vocês em mais uma aula esperta, mais uma aula extraordinária de ensino religioso. Seja muito bem-vindo, todos os meus queridos alunos e você também que está assistindo aí o meu canal. Meus queridos, nós temos que buscar a Deus, mas tem muita gente que lê a Bíblia toda, de capa a capa, 2, 3 vezes e não encontra Deus ali. Pessoas que são realmente ateias, que não estão nem aí, leem a Bíblia toda e não estão nem aí, porque buscam a Deus por pressupostos errados ou por caminhos tortuosos. E a Bíblia mesmo, ela fala, ali em Jeremias 29:13, ela diz o seguinte, olha só, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia ela nos mostra que aquelas pessoas que buscam de todo o seu coração, as pessoas conseguem encontrar a Deus. Conseguem encontrar o Deus do universo. Mas é claro que quando eu leio com um coração cheio de críticas, quando eu leio com um coração com ideias filosóficas e racionais, e não abro o meu coração, não busco com todo o meu coração, e com todo o coração, meus queridos, é com toda a razão e é com toda a nossa emoção também. Quando nós buscamos desta forma, nós encontramos a Cristo. E, meus queridos, Deus está muito mais perto do que muita gente imagina. E esse assunto da existência de Deus é muito importante, tanto para aqueles que já dizem que, não, eu sou ateu, quanto para aqueles que realmente buscam e acreditam em Deus. Por que isso é tão importante? Por exemplo, para um ateu. Muitas pessoas baseiam a sua vida, a história da sua vida totalmente em um Deus, na existência de um Deus. E pessoas talvez da família mesmo do ateu, não é verdade? Então por isso que é interessante esse assunto para ele. Agora é muito interessante também pelo fato de que realmente ele não acreditar em Deus, e a própria Bíblia, lá em Salmos, capítulo 14, versículo 1, diz assim, diz o insensato em seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Meu querido, é importante para ele também, para ele entender que se talvez existir Deus, ele conseguir admitir que é insensato. E é claro, meu querido, que há uma probabilidade, há uma possibilidade daquelas pessoas que não acreditarem em Deus também seguirem o que disse o versículo, né? Não há, praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Se Deus não existe, para que eu vou fazer o bem? Para que eu vou, por exemplo, seguir os 10 mandamentos? Não tem sentido, eu não vou seguir nada, entendem? Agora, é lógico que, obviamente, as coisas não são exatamente assim, mas, meus queridos, a Bíblia é uma das revelações de Deus. Queria relembrar com vocês 3 aqui, somente agora. Por exemplo, nós vamos relembrar a Bíblia, a natureza e a história, beleza? E é sobre isso que nós vamos estar comentando aqui na aula de hoje. Vocês lembram que eu falei ali lá no começo, logo ali na introdução, que tentar reconhecer a Deus por filosofias ou razão humana, e agora eu quero até acrescentar uma mais, até pela religião, simplesmente por uma dessas partes, se nós buscamos reconhecer a Deus por aí, é a mesma coisa que um cego tentar definir um elefante inteiro apenas tocando em sua barriga? Então, pensando nisso, eu trouxe uma fábula indiana aí para vocês. Deem uma olhada. Numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes, todas as pessoas que tinham problemas os consultavam. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles,
que de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio. Em uma dessas discussões, um deles se irritou e foi embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num elefante imenso. Os cegos jamais haviam tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou: "Trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Seus músculos parecem paredes." "Que bobagem", disse o segundo sábio. "Este animal é pontudo como uma lança, uma arma de guerra", disse outro, tocando a presa do elefante. "Ambos se enganam", disse aquele que apertava a tromba do elefante. "Este animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, pois não possui dentes na boca. É uma cobra mansa e macia." "Vocês estão totalmente alucinados", gritou o sábio que mexia nas orelhas do elefante. "Este animal não se parece com nenhum outro. Seus movimentos são ondeantes, como se seu corpo fosse uma cortina enorme." "Vejam só, todos vocês estão completamente errados", irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. "Este animal é como uma rocha, com uma cordinha presa no corpo. Posso até me pendurar nele." E assim ficaram horas debatendo, até que o sétimo sábio apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu ao menino e afirmou: "Assim os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos." Interessante, né, meu querido? Todos grandes sábios que aconselharam milhares de pessoas. Só o sétimo foi mais sábio do que os 6 primeiros. Mas muitas vezes nós vivemos assim, e muitas pessoas tão sábias, consideradas tão sábias pelo mundo, doutores considerados tão sábios pelo mundo, querem definir a Deus, querem reconhecer a Deus, ou desreconhecer, ou dizer que Deus não existe, simplesmente tentando por filosofias, por meio de descrições filosóficas, por meio de descrições religiosas ou descrições de lógica. Deus é muito grande para que possa ser compreendido por essas formas, por simples descrições. Nós tentarmos reconhecer a Deus por essas estratégias é a mesma coisa que um cego tocando em apenas uma parte do elefante. Nós conseguimos o todo quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração. A Bíblia mesmo, ela se revela. O agnóstico, ele é um tipo de incrédulo diferente. Ele diz assim, olha só, que não é possível ter certeza que Deus existe. E que mesmo se Deus existisse, não era possível nós reconhecermos como Ele é ou quem Ele é. Porque a pressuposição do agnóstico é dizer assim, é impossível ter certeza de qualquer coisa. Daí você pergunta para o agnóstico, muito bem, agnóstico, é impossível ter certeza de qualquer coisa? Sim. E essa é uma afirmação? Sim. E você tem certeza disso? Que é impossível ter certeza de qualquer coisa? Tenho certeza. Ué, mas você tem certeza de algo que não é possível. Não é possível ter certeza de qualquer coisa. Vocês entendem? Então, assim, tem muitas pressuposições. E realmente, se nós pararmos para pensar, alguns argumentos são muito fortes. Porque realmente a própria Bíblia, em alguns versículos, ela diz que não é possível nós conhecermos a Deus. Pelo tamanho de Deus. Deus é tão transcendental que não é possível. Olha só que interessante. E realmente, se nós olhamos aí várias e várias teologias até, ou teodiceias, nós vemos que realmente não é possível conhecer a Deus. Porque olha só, se nós não conseguimos nem olhar para o sol por mais de alguns segundos, como é que nós vamos reconhecer aquele camarada que fez o sol? Já pensou? É incrível. Como podemos reconhecer o que Deus fez? Humanamente, realmente não é possível reconhecer a Deus. Mas a própria Bíblia ela diz algo muito interessante. Ela diz o seguinte, olha só. Leia lá comigo. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 20. Diz assim. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto por eles, porque Deus lhes manifestou.
porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Meu amado, Deus se faz conhecer. Realmente, muitas religiões, muitas pessoas têm razão em dizer que não é possível conhecer a Deus. Que se Deus existe, não é possível conhecê-lo. Porque por nós mesmos seria impossível realmente conhecê-lo. Mas nós podemos conhecer a Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus se revelou a nós. Deus se revelou a nós de diversas formas, mas a forma mais poderosa que Deus se revelou a nós é através do nascimento de Jesus Cristo. Você consegue entender, meu amado, que Deus se transformou em um de nós? O nosso Deus, Ele viveu aqui conosco para que nós não tivéssemos medo dele, para que nós pudéssemos reconhecê-lo, para que nós pudéssemos entender o que realmente é Deus, que é uma pessoa. Meu querido, foi a coisa mais extraordinária do universo. Não existe essa mesma história em nenhuma das lendas aí, não é? Normalmente os deuses, eles brincam com os seres humanos. Agora o nosso Deus, ele se manifestou. Mas mesmo o fato dele ter se manifestado como um de nós, ainda assim não havia possibilidade de nos relacionarmos com ele. Por causa do pecado, a Bíblia diz que o pecado é totalmente ofensivo a Deus. Então, para que isso acontecesse, além de se manifestar, ainda ele tomou sobre si todos os nossos pecados e morreu por nós. Essa é a maior manifestação que existe. João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amado, Deus se manifestou da forma mais poderosa que existe. Philip Yancey, ele fala algo muito interessante, meus queridos. Olha só, ele diz assim, aprendi acerca da encarnação quando mantive um aquário de água salgada. Gerenciar um aquário marinho, descobri que não é tarefa fácil. Precisava manejar um laboratório químico portátil para monitorar os níveis de nitrato e o conteúdo de amônia. Bombeava dentro dele vitaminas, antibióticos e sulfa, e enzimas suficientes para fazer crescer uma rocha. Filtrava a água por meio de fibras de vidro e de carvão, e expunha à luz ultravioleta. Era de se esperar que, à vista de toda essa energia despendida em benefício dos meus peixes, eles ficassem pelo menos gratos. Mas não. Toda vez que a minha sombra aparecia por cima do tanque, eles mergulhavam em busca de abrigo, na concha mais próxima. Demonstravam só uma emoção: o medo. Embora eu abrisse a tampa e jogasse dentro o alimento em horários regulares, 3 vezes ao dia, reagiam a cada visita com um sinal de meus desígnios, de torturá-los. Eu não podia convencê-los de minha verdadeira preocupação. Para os meus peixes eu era a divindade, era grande demais para eles, minhas ações incompreensíveis demais, meus atos de misericórdia eles os viam como crueldade, minhas tentativas de curá-los consideravam-nas destruição. Mudar suas perspectivas, comecei a entender, exigia uma forma de encarnação. Eu teria que me tornar um peixe e falar a eles em uma linguagem que pudessem entender. Um ser humano transformando-se em peixe não é nada comparado a Deus transformando-se em um bebê. E de acordo com os evangelhos, foi o que aconteceu em Belém. Meu querido, é um grande exemplo daquilo que Deus fez pra gente. Uma parábola, né? Do que realmente Deus fez por nós.
uma forma de demonstrar a grandiosidade que Deus fez por nós, mas é uma forma muito fraca, né? Toda a parábola, obviamente, é fraca, não diz exatamente aquilo que quer dizer, apenas um símbolo, uma representação de tão grandiosidade Deus fez. Não compara um ser humano se transformando em um peixe ao nosso Deus, o Deus do universo, se transformando em um bebê. E foi exatamente isso que aconteceu em Belém. Deus se transformou em um bebê, viveu aqui nessa terra, se manifestou e se mostrou para nós. Por isso que todo aquele que o buscar de todo o seu coração vai encontrar. Busque a Ele, você também. Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima aula e tchau, tchau.